Bradesco, o banco que mais emprestou dinheiro para as lojas americanas e teve seu balanço do quarto trimestre fortemente impactado. Vamos apresentar o resultado do balanço do quarto trimestre e fica o questionamento: chegou a hora de vender as ações do Bradesco? Será que o banco vai falir? Essas quedas é uma cilada ou uma oportunidade? Fala, investidores e futuros investidores. Eu sou a Bruna. Eu sou a Fernanda, e se você quiser aprender mais sobre investimentos, ações, fundos imobiliários, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Semanalmente a gente traz conteúdos como esse para te ajudar a investir melhor. E como vocês podem ver, o Bradesco reportou um lucro de 1,6 bilhão no quarto trimestre agora de 2022. E esse lucro foi bem abaixo do esperado. Muito porque o banco geralmente costuma reportar um lucro líquido na faixa ali de 4 a 5 bilhões. E ele precisou provisionar 4,9 bilhões para Americanas. E dentro do seu balanço, ele não citou diretamente o nome das Americanas, mas ele diz que um cliente de large corporate específico, ocorrido em 2023, precisou provisionar esse valor, né, de 4,9 bilhões em 100%. E deixa aqui nos comentários se vocês têm ações do Bradesco na carteira, ou se vocês continuam comprando, ou se venderam as ações do Bradesco, que a gente quer saber. E aqui algumas informações do quarto trimestre, a gente pôde ver, né, que ele reportou esse lucro de 1,5 bilhões, que foi 75,9% abaixo em comparação com o resultado do quarto trimestre de 2021 e menos 69,5% em comparação ao terceiro trimestre de 2022. Mas é um banco que ainda mantém um payout alto, né, de 52%. Boa parte do que ele lucra, ele distribui em formas de JCP para os seus acionistas. E ele recentemente divulgou a distribuição de 53 centavos por cada ação ordinária e 58 centavos por cada ação preferencial, que teve como database o dia 6 de janeiro e vamos receber esse valor no dia 8 de março de 2023. E por ser JCP, a gente tem a dedução do imposto de renda, então a gente vai estar recebendo 45 centavos por cada ação ordinária, que é o que a gente tem na nossa carteira, e 49 centavos por cada ação preferencial. Então, como a Bruna falou, ele reportou um lucro líquido recorrente de 20,7 bilhões, 21% a menos em comparado ao trimestre de 2022. Ele conta com um PDD expandido de 32,3 bilhões, 114% a mais do que no último trimestre. Isso fez com que o índice de Basileia dele caísse 1,3 pontos percentuais, conta com 12,4%. Lembrando que o mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. O que foi bem dentro do balanço do Bradesco foram a parte de seguros, previdências e capitalizações. A gente teve um lucro de 14 bilhões, 28% a mais que no último trimestre de 2022. Então, só para explicar para quem não sabe, gente, o índice de Basileia, ele determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, né, as captações que eles conseguem, que vai ser exposto a risco por meio da carteira de crédito. Então, por exemplo, se um banco possui o índice de Basileia de 20%, significa que para cada R$ 100 emprestado, o banco possui patrimônio de R$ 20. Então, o índice mínimo exigido pelo Banco Central no Brasil é de 11%. Vendo no release, o lucro líquido recorrente do Bradesco ele vem se mantendo nessa média, né, de 19, 21, 25, 19 em 2020 por conta da pandemia. E se não fosse esse provisionamento, ele teria ficado quase com o mesmo lucro reportado de 2021, né? Seriam 24, quase 25 bilhões em 2022, se não tivesse feito esse provisionamento por conta das lojas americanas. Então, dentro do guidance divulgado em 2022, a carteira de crédito expandida, que eles tinham feito uma previsão de 10 a 14%, conseguiu atingir só 9,8%. E aí, aqui, na margem de resultados com operações de seguros, previdência, que eu falei, eles tinham feito uma previsão de 18 a 23% e conseguiram atingir 28,9%.
que foi o que segurou o resultado do Bradesco, inclusive. Em relação à previsão expandida, eles tinham, né, uma expectativa de 25,5 a 27,5 e por conta dessa questão com as lojas americanas, acabou ficando em 32,3%. Então, o que segurou muito o resultado do Bradesco nesse trimestre foi a questão dos seguros, né, operações com seguros, previdência e capitalização. Como vocês podem ver, as ações do Bradesco ela está sendo negociada ali na faixa de 12 e 25, e é uma ação que já vem, né, ao longo dos últimos dias apresentando uma queda, e no dia da divulgação do seu resultado não foi diferente, né? O banco continuou apresentando essas quedas, mas a gente mantém as ações na nossa carteira, né, e continua acreditando que o banco, sim, ele pode se recuperar. É um banco que a gente vê como uma oportunidade do momento, né, um banco que não tem pagado grandes dividendos, assim como o Banco do Brasil, que sempre está distribuindo, mas é um banco que a gente vê que pode, ao longo do tempo, né, melhorar os seus resultados e voltar a ser um bom pagador de dividendos. O Bradesco ele está hoje com um PL de 6,15, né, bem abaixo da sua média histórica de 9,74. Então, a gente considera que ele está bem barato, né, nesses preços. Como a Bruna falou, a gente continua acreditando no banco que ele vai melhorar depois que passar essa turbulência com as americanas. E a gente continua aportando no Bradesco, principalmente nesses preços, né? Em relação às bonificações, a gente ainda está aguardando, né, o banco se manifestar, botar um fato relevante, mas no histórico, ele todo ano bonifica os seus acionistas entre 10% e 20%, né? Tem sido nos últimos 3, 4 anos 10% de bonificação e sempre nos meses de abril. Então, agora em março, pode ser que a gente tenha algum fato relevante dizendo se vai manter essas bonificações ou não. Então, a gente vai ter que aguardar para saber relacionado a esse assunto, né? E se não tiver bonificação, né, Fernanda, a esses preços que as ações estão sendo negociadas, né, que a gente vê como uma oportunidade de estar sendo negociada barato, né? Só o valor da ação já está sendo uma bonificação, né? A gente já considera um bônus estar comprando no Bradesco esses preços, né? Então, gente, nada nesse vídeo é indicação de compra ou de venda. A gente espera que vocês tenham entendido, né, junto com a gente, um pouquinho da leitura do balanço do quarto trimestre, tá entendendo o que está acontecendo com o Bradesco, e aí clarear a mente de vocês para ver se faz parte da carteira de vocês, faz parte do objetivo de vocês ter ou não o Bradesco em carteira. É uma ação que tem sido recomendada, né, pelos analistas venda, né? Só que a gente, por outro lado, está indo contra a manada, né, das pessoas que estão vendendo. A gente realmente está acreditando, só que a gente não é dono da verdade, né? A gente pode estar totalmente errada na nossa tese em acreditar. Só que como a gente investe com foco no longo prazo, a gente acredita sim que ao longo dos anos ela pode voltar a apresentar bons resultados, né? Até porque os bancos eles ganham dinheiro através do crédito. E os bancos vão continuar emprestando seus dinheiros, né? Seja para pessoa física, seja para grandes instituições financeiras. A gente tinha visto o Mira falando sobre essa questão da Selic alta ajudar os bancos, só que no caso do Bradesco isso foi prejudicial, porque ele emprestou com a Selic muito alta e aí acabou agora as pessoas têm dificuldade de pagar por conta do E também o tipo de rating que fala das pessoas que ele está emprestando dinheiro, ele está emprestando para grupos lá de baixo, E, D, e aí são pessoas que têm mais duvidosos de conseguir pagar, né? Com a Selic alta não consegue. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like para a gente entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Deixa nos comentários também se vocês têm ação do Bradesco, o que vocês estão pensando em fazer? Comprar, vender, vai deixar quietinha, não vai fazer nada? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber, tá bom? A gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, tchau.